Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma edição de InfoStorm e hoje a gente está aqui para falar do sistema Mold. Eu tenho aqui atrás de mim dois loadouts. O primeiro da época de transição do sistema Alice para o sistema Mold e aqui o sistema consolidado que permanece em uso até os dias atuais. Mas antes de seguir aprofundando no assunto, eu já vou entrar de bica e vou desmistificar um erro muito comum que ocorre aqui no Brasil quando a gente está falando do sistema Mold. A denominação de Mold é Modular Lightweight Load Carrying Equipment. Ela compõe todo o equipamento. O sistema é composto por toda a parte de carga do soldado americano, ou seja, toda a variação de mochilas, os coletes de assalto, os pouches que são anexados nesse sistema e o camelback, além do colete. Aproveitando a brecha, cabe a mim informar também que o colete Interceptor e o capacete é um sistema diferente, eles não fazem parte do sistema Mold, ok? Apesar deles conterem as tiras. Então é o seguinte, engana-se quem se refere às tiras modulares como o sistema mole. Esse daqui ele se chama sistema PALS, que é Pouch Attachment Ladder System. Traduzindo para o português, é um sistema de anexação de bolsos em escada, a configuração que realmente aparenta, e esse sistema ele não surge junto com o sistema Mold. O sistema PALS ele surge na época do sistema balístico utilizado anteriormente. Então você pode observar que no colete PASGT existem tiras de PALS costuradas da mesma maneira. Elas só não seguem um sistema de escada, mas elas já serviam para fazer anexação de bolsos, ainda utilizando os clipes de metal. Aquele sistema ele se mostrou tão prático que eles evoluíram e transformaram nesse sistema de escada, proporcionando para o soldado que vai usar mais conforto, porque é um sistema telado por trás e ele podia montar a configuração dos bolsos de acordo exatamente com a necessidade em campo. Nesse primeiro loadout aqui, esse daqui ele é uma composição do período de migração do sistema Alice para o sistema Mold. Então a gente vê por baixo aqui o colete FLC, Fighting Load Carrier. Esse daqui ele é a segunda versão. Existiram duas versões antes da versão definitiva. A montagem era feita com o que o soldado conseguia. Então o sistema ele entrou em circulação em 97, foi visto aí em muitas fotos e registros, tanto na guerra do Afeganistão quanto na guerra do Iraque. No FLC eles utilizavam bolsos modulares do sistema Mold atual, porém às vezes não tinha todos os bolsos necessários na camuflagem que precisava, exatamente pelo sistema logístico, então utilizava-se o que tinha, não apenas bolsos governamentais, mas também bolsos de private purchase, aquele que o cara vai e compra aí de marcas boas, como Tactical Tailor, Brigade Quartermaster, Black Hawk, marcas muito boas que até eventualmente já produziram para o governo americano, porém podem produzir também em linhas comuns. E o mais curioso é que ainda nessa época eles utilizavam pouches aí do sistema Alice. Talvez porque era o que tinha disponível, talvez porque era o que eles tinham uma habilidade mais fácil de uso, ainda mais quando se trata aí de porta-carregadores. Então o sistema ele é visto bastante comum, feito nessa mistura toda aqui que vocês podem observar. A anexação desse bolso do sistema Alice, ele era feito através de um adaptador que foi criado no sistema Mold exatamente para fazer essa conexão, utilização do material que já se tinha disponível. Seguindo para a parte de mochilas, a gente está com uma mochila nesse manequim aqui, que ela não é a versão final e também não é a primeira versão. Depois da mochila Alice, criaram a CFP-90, uma mochila cargueira grande, com algumas características da Alice ainda, e que já saía na cor camuflada Woodland, e ela possuía uma mochila que a gente costuma chamar de parasita, que era uma patrol pack quadrada, que era fixada por buckles na frente dessa CFP-90. Ela foi descontinuada, não permaneceu muito tempo, elas são raras, já tivemos aqui na loja, infelizmente a gente não tem para ilustrar fisicamente, tá? Na sequência, criou-se uma mochila, uma versão muito semelhante a essa que a gente tem aqui, tá? Ela possui o frame e é partida em duas bolsas. Em geral, na bolsa de baixo carrega-se o Sleeping System, que costuma ser até um pouco volumoso, e na parte de cima restante do equipamento, basicamente comida, munição, ok? A versão anterior dessa, que já era o sistema Mold, o frame dela era um pouco diferente, ele era em duas partes, tinha uma parte que era o costado e tinha uma parte que era rígida também, no mesmo material, que era a cintura. Tinha um eixo que ligava essas duas partes e isso era bastante frágil, acabava quebrando, o sistema não deu certo, muitas peças, muita tralha, mais pesado, então evoluíram para esse sistema, que para a fase da consolidação também houve a mudança, manteve-se o frame único e passou a ser uma bolsa única, com abertura em arco na parte de baixo, da onde você retira o Sleeping System sem movimentar a carga de cima. E entre a parte de baixo e a de cima ainda tem uma parte que você fecha com zíper e veda, para que a carga não se misture, podendo então abrir ela, fazendo que a capacidade fique total num bolso só. Nesse momento ainda existiam outras versões de mochilas menores. A primeira que surgiu foi a Patrol Pack, uma mochila de aproximadamente 28 a 30 litros. Elas foram criadas tanto nas camuflagens de selva BDU quanto na de deserto DC
DCU, só que pelo tamanho delas não comportava a total carga que era necessária. Então criou-se logo em seguida a Assault Pack, a gente costuma chamar de 3-Day Assault Pack, uma mochila de 3 dias com uma capacidade em torno de 35 litros, se tornando um pouco mais adequada para cargas menores ou missões mais rápidas, ataque, alguma coisa nesse aspecto. Os Camelbacks eles foram criados junto nesse sistema e produzidos também nas duas versões de camuflagem, tanto no BDU quanto no DCU, e posteriormente continuaram como parte do equipamento na fase de consolidação, sendo produzidos no UCP e no OCP. Passando agora para esse loadout, que é a fase da consolidação, a gente vê uma uniformidade extrema, ou seja, aqui está 100% dentro da combinação, a produção foi mais rápida, a logística de distribuição foi mais eficiente e o soldado passava a ter disponível grande parte do que ele tinha necessidade. Eventualmente, alguns pouches eram comprados de private purchase, algumas variantes que ficavam um pouco mais adequadas em função de possuir elásticos, coisas semelhantes. O colete de assalto, denominado FLC, Fighting Load Carrier, essa versão que a gente apresenta aqui, ela é a versão final. A versão anterior era o segundo modelo, tá? Nesse modelo, o fechamento dele era feito apenas por buckles, 3 buckles, fitas ajustáveis. A primeira versão anterior, ele tinha a parte do cinturão ajustável, ou seja, era uma parte avulsa ligada por tiras que você podia fazer um ajuste da altura. Também 2 peças, mais peso, mais fita, mais calor. Não foi para frente, passaram para o segundo modelo. Do segundo modelo evoluiu para o terceiro, onde manteve o fechamento com buckles, porém passa a ter aqui um fechamento com zíper, o que faz com que o colete fique bem mais justo no corpo. Quando você está carregado, precisa fazer um deslocamento rápido, a carga não chacoalha, ou se você precisar um fechamento um pouco mais folgado, um pouco mais ventilado, você utiliza só aqui os buckles, abrindo um pouco o sistema de tira. O colete FLC ele foi produzido até a versão UCP e na evolução do uniforme para o OCP surge o TAP, que é o Tactical Assault Panel, que passa a ser um chest rig bem mais simples, mais leve e que pode ser anexado com o Soldier Plate Carrier System, o sistema balístico utilizado nas versões modernas. Na parte de mochilas, a gente tem aqui nesse loadout a versão final das Assault Pack, que são a 3-Day Assault Pack. As Patrol Pack elas foram abandonadas, elas não foram produzidas no modelo UCP para frente, e a versão maior dessa é a Mole Medium Rucksack. Ela tem uma cara bastante semelhante com ela e passa a ter um frame de nylon, acompanhando sempre a cor da camuflagem, e a Large Rucksack, que deixa de ser bipartida, passando a ser um bolso só, com abertura para o Sleeping System na parte de baixo. Os Camelbacks permanecem como parte do sistema Mode, tanto na versão UCP quanto na versão OCP. E para encerrar o vídeo, eu trouxe aqui para apresentar um item bastante interessante, que são as mochilas médicas do sistema Mole. Então ele era uma mochila destinada exatamente a um Brunt, que era o Brunt médico. Ela possuía já o sistema PAUS na lateral para carregar 2 bolsos médicos em cada lado. Na parte interna, ela tem 3 painéis destacáveis que você pode carregar para algum outro lugar ou até arremessar numa situação de atendimento médico de campo. Toda a lateral dela interna é feita em tela também, servindo de bolso para equipamentos médicos, e ela possui aí alças ajustáveis e bastante confortáveis. O fato dela ser interessante é que é o seguinte, ela foi produzida desde o início em 97 até os dias atuais, então ela não teve evolução, provavelmente um projeto que teve sucesso dentro do Brunt médico, produzido então tanto nas camuflagens BDU e DCU, quanto na OCP e UCP. É isso aí, meus amigos, eu espero ter ajudado a desmistificar a questão do sistema Mole e do sistema PAUS, e obrigado a todos que acompanharam, valeu!